Pessoal, dando sequência à primeira aula da disciplina, agora nós vamos definir alguns conceitos. Por exemplo, o que é paisagismo? Falamos de paisagem, conceitos de paisagem, e agora definir o que é paisagismo, que é a única expressão, segundo, tem várias definições. Tem definições mais arquitetônicas e mais agronômicas e intermediárias. Então, se você pensa no autor de paisagismo, da área mais arquitetônica, mais artística, ele diz que é a única expressão artística em que participam os 5 sentidos do ser humano. Então, isso vem de encontro ao que foi falado sobre paisagem, que tem a ver com percepção. Então, paisagismo você trabalha todos os sentidos de uma forma geral. Uma outra definição do Niemeyer, né, arquiteto, é um processo consciente de manejo, planejamento e recriação física da paisagem e que se utiliza de princípios artísticos na construção de ambientes e cenários de qualquer escala de atuação. Então, ele já fala que é um processo consciente onde se maneja a paisagem. E aí, se parar para pensar, maneja a paisagem para quê? Para justamente trabalhar os sentidos das pessoas. Um livro mais da área, esses autores, esse livro é da área agronômica. Então, o conceito de paisagismo é uma especialidade multidisciplinar de ciência e arte que tem por finalidade ordenar o espaços exteriores, em relação ao homem e os demais seres vivos. Então, basicamente, é a ordenação do espaço para deleite do ser humano, né? Outro conceito, toda intervenção planejada. Então, perceba-se que paisagismo é planejado, uma recriação de ambientes, podendo ocorrer em diversas escalas, regional, uma cidade, entorno de edificações e etc. Então, você pode pegar uma modificação regional até simplesmente um jardim interno de uma casa, por exemplo. Escalas desse paisagismo, então. Primeiro de tudo, temos em função do tamanho do projeto e da ocupação do espaço. Em função do tamanho do projeto, nós temos micropaisagismo, paisagismos de pequenos espaços e paisagismos de interior. Então, pessoal, aqui você tem, por exemplo, micropaisagismo. Você tem pequenos arranjos feitos, por exemplo, em vasos, em tigelas e tal. Então, isso é um micropaisagismo. O paisagismo que vai ocupar pequenas áreas, né? E basicamente, tipo, minha esposa, formada em agronomia, ela tem trabalhado com micropaisagismo. Ela tem feito pequenos arranjos, em geral, com suculentas e cactos, em diversas estruturas, seja, por exemplo, aquários, seja bacias, seja estruturas de madeira, por exemplo, fazendo uma casinha com nichos para colocar os vasos e por aí vai. Então, depois eu coloco o link para vocês. Além disso, tem jardins de pequenos espaços, por exemplo, jardins de inverno, frente lateral, frente fundo, calçada
de casas, então jardins em pequenos espaços ou interiores. E temos os paisagismos macro, né? Então, paisagismos de grandes espaços ou exteriores, não? Praça, parques, espaços maiores de residências, de apartamentos, condomínios, né? E ruas também. Então, em termos de tamanho, nós temos macro e micro paisagismo. E aqui, pessoal, voltando, nós vamos trabalhar para frente em duplas e cada dupla vai me apresentar projetos. Então, pequenos projetos, inicialmente, e depois a gente vai ver colocando em cada ponto, de quando começar projetos, mas está previsto, por exemplo, jardins de pequenos espaços, praça e um jardim e uma arborização urbana, né, de ruas. Em função do grau de ocupação de espaço, paisagismo residencial e paisagismo urbano. Então, é o paisagismo só para casa, que em geral ele é micro, mas se for um condomínio, etc., ele chega a uma escala de macro paisagismo. Então, funções desse paisagismo: reforçar a identidade de paisagem natural, então deixar a paisagem mais bonita, né? Personificar a ideia, a identidade histórica, cultural. Muitas vezes você coloca na região, e isso é interessante. Eu vou colocar para vocês depois um vídeo de uma praça feita em Conceição do Mato Dentro, Minas, que é uma área de campo péssimo, onde o Otávio, que é engenheiro agrônomo, ele tem um viveiro e produz plantas de áreas de campo rupestre. Então ele trabalha especificamente, ele trabalha com outras coisas também, mas ele faz mestrado em Viçosa e trabalha com propagação de espécies de campo rupestre que as mineradoras falavam que não tinha jeito, que não dá para propagar, e ele está tendo um excelente sucesso na propagação dessas espécies, mostrando para essas mineradoras que, na verdade, o que falta é falta de vontade e, literalmente, desculpa de cego não é muleta, né? Bom, então depois eu vou colocar o vídeo mostrando que ele utiliza para a arborização de uma praça plantas que ele mesmo produziu, algumas resgatadas na mineração lá, né? Propiciar conforto ambiental, sinalizar e demarcar espaços. Então, eu tenho uma melhor qualidade ambiental. Isso é interessante, por exemplo, quando se pensa nas praças aqui de Rio Verde. Hoje melhorou, mas antes colocavam-se muito poucas árvores e trabalhava-se muito com palmeira. Qual conforto ambiental eu tenho em um lugar arborizado com palmeira? Palmeira não faz sombra. Então, numa cidade quente igual Rio Verde, eu preciso é interessante ter um espaço arborizado. Lógico, dentro dessa praia, desse parque, tem que ter áreas abertas também. Isso é essencial para atividades em áreas maiores, corrida, e, tipo, brincar em alguma coisa, criança brincar com bola, etc. Uma área, um campo maior, uma área mais ensolarada, mas tem que ter as áreas com árvores. E aí o problema de Rio Verde e do entorno é o excesso do uso de palmeiras. Isso é usado em excesso, que não é legal, né? O que torna uma espécie que poderia ser potencial e bonita chata porque está no lugar errado. Sinalizar e demarcar espaços, possibilita e motiva interações sociais, lazer ao ar livre no meio público. Então você vai hoje em dia, principalmente com a pandemia, praças e parques são lugares
teoricamente mais seguros para se fazer exercício, para se distrair, né? Hoje em dia, ambientes abertos, tem menor chance de contágio. Bom, conceito de paisagismo contra conceito de jardinagem. Então, é o seguinte, paisagismo é toda intervenção planejada na paisagem, podendo ocorrer em diversas escalas, seja regional, em uma cidade ou no entorno de edificações. E jardinagem é a arte de cultivar jardins. Então, é ofício de caráter prático ligado estritamente ao manejo de jardins. Então, paisagismo é todo o conceito de intervenção, é saber onde vai colocar cada espécie, porquê daquilo e até o conceito artístico. E jardinagem é basicamente o prático, é você implantar e manejar os jardins. A gente vai ver um pouco do conceito dos dois aqui nessa disciplina. Pensando no nome da disciplina Parques e Jardins, o que é um parque, o que é um jardim? Inicialmente vamos falar do conceito de jardim, que é um local dinâmico, onde os elementos vegetais modificam, sejam com o tempo ou com as estações do ano, devendo sempre atender 5 sentidos: visão, olfato, tato, audição e paladar, né? Então, o jardim é algo dinâmico. É uma construção, modificação do meio, mas ele pode se modificar tanto nas estações do ano, por exemplo, estação X, ele vai ter tal flor florescer tal espécie, a outra estação vai ter flor florescer também, outra estação vai ter perda de folha ou não. Ou no tempo. Então eu posso tirar plantas, tirar canteiros, modificar isso de diversas formas. Quanto à caracterização dos jardins, nós temos então jardins formais, por exemplo, jardins franceses, italianos, jardins informais, os nossos parques, e que são baseados em jardins ingleses, depois eu vou falar desses jardins históricos. E jardins naturalistas, no jardim botânico, por exemplo, você busca colocar espécies ali para a apresentação dessas diferentes espécies, e às vezes biomas e tudo mais. Então eu tenho algo mais semelhante ao natural. Então isso em termos de características de jardim, formal, informal e naturalista. Classificando esses jardins, eu teria jardins públicos e jardins particulares. Dentro dos jardins públicos, jardins recreativos, por exemplo, playgrounds, núcleos esportivos, onde eu posso ter jardins dentro dessas unidades. Então, eu tenho todas as estruturas de brinquedos do playground, mas eu tenho toda uma estrutura de ajardinamento, uma estrutura de árvores, flores, gramados e por aí vai. Também núcleos esportivos. E veja bem como marca essa questão de arborização ou de vegetação em núcleo esportivo. Quando eu era pequeno e jogava futebol e não acreditava que eu sabia jogar, tinha um clube perto da minha casa e a quadra era cercada e tinha corredores de pinos. E pinos exalam um cheiro característico. Então, querendo ou não, eu lembro dessa fase pelo cheiro do canteiro, do jardim, do parque de pinos que tinha do lado da quadra, que eu jogava futebol quando era moleque. Então, ver como afeta 5 sentidos que eu praticamente não lembro mais nada do futebol, né? Na verdade, eu não aprendi porra nenhuma, mas lembro
do jardim. É, jardins culturais, por exemplo, um jardim botânico, um jardim zoológico. Jardim botânico ele tem a função de conservação de espécies, então tem espécies específicas em coleções específicas. O jardim zoológico, muitas vezes as espécies estão ali mais para compor aquela paisagem, não necessariamente, por exemplo, vou usar espécies da África em alguma espécie africana, entendeu? Em algum animal africano, coisas do tipo. E muitas vezes, em muitos lugares, por exemplo, Belo Horizonte, soma-se jardim botânico e jardim zoológico. Então, o jardim botânico está dentro do jardim zoológico. E jardins econômicos. Por exemplo, um horto florestal, um parque, alguma coisa onde eu tenho espécies colocadas ali para fim comercial e a visitação também é paga. Então, o horto florestal mais importante que eu conheço do Brasil é o horto florestal de Rio Claro, que ele é público, mas ele inicialmente foi feito pela Companhia de Estrada de Ferro para a introdução de eucalipto. Então lá, em silvicultura, eu comento um pouco isso, Edmundo Navarro de Andrade, que era o agrônomo que trabalhava na Companhia Paulista de Ferro, ele começou a introduzir espécies que serviriam tanto para lenha, para queimar nas caldeiras das máquinas de ferro, que os trens eram a locomotiva a vapor, quanto para a construção de dormente, para a construção dos trilhos de trem. E ele encontrou o eucalipto como uma espécie de crescimento muito rápido e muito diverso. Tem eucaliptos de densidades que vai de 0,5 gramas por centímetro cúbico até 1 ou mais. Então você tem uma gama muito grande. E esse horto florestal é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ir e tem árvores lá do início de 1900, ainda em pé. Então é muito, muito legal. Outra classificação, então, depois dos públicos particulares, que são jardins residenciais, que podem ser recreativos, econômicos, urbanos, suburbanos, rurais, e além dos jardins, pode ser misturado nesses jardins residenciais. Não sei se vocês viram 2 semanas atrás o Globo Rural mostrando hortas urbanas. Então você pode mesclar aos jardins hortas urbanas, compostagem, todo esse conceito para dentro de um bairro é muito interessante. Você utiliza, por exemplo, isso foi um projeto proposto com a prefeitura um tempo atrás, mas não virou muita coisa, que seria a construção de praças com essa pegada de hortas comunitárias em conjunto. Por quê? Porque aí a população se envolveria muito melhor e cuidaria melhor da praça. Esse é um ponto que eu acredito muito em relação à conservação de bem público, mostrar para a população que aquilo é dela. Então, hoje mesmo eu vi uma reportagem de Belo Horizonte, mostrando uma praça que o pessoal estava. Praça não, um centro esportivo, que o pessoal estava pedindo para reformar, só que a própria comunidade vandalizou aquilo ali. Tipo, não tinha nem porta no lugar mais, porque roubaram tudo. Entendeu? Então, se a população cria essa consciência de que faz parte, que aquilo é dele, que ele pode usar e tudo mais, tende a diminuir essa ideia. Jardins coletivos, então jardins escolares, sociedades esportivas, conventos, cemitérios parque, que isso aqui, pessoal, principalmente esse, é muito interessante e é uma área que pode gerar
emprego para vocês. Vocês podem se especializar em trabalhar em paisagismos urbanos e trabalhar com cemitério parque, além de trabalhar com residencial propriamente dito. Então, essas são classificações de jardins. E parques? O que são parques? Então, jardins, esse conceito de um local dinâmico, e jardins são sempre pequenos, pessoal, em geral, né? Lógico que tem jardins enormes, mas os jardins eles tendem a não ser muito grandes. Por quê? Pelo trabalho na elaboração do mesmo. Já um parque, eles são espaços livres de recreação, circulação, são sistemas de áreas verdes destinados ao lazer e ao uso intensivo e extensivo. Então, o parque é uma área grande. Dentro do parque podem ter diversos jardins. Então, podem ter diversos jardins diferentes dentro de um parque. Os parques são classificados em função do objetivo da criação. Então, por exemplo, um parque ecológico, um parque temático. Então, um parque ecológico, você tem a função de contemplação, você vê a natureza como ela é, com algumas modificações. E um parque temático é um Beto Carreiro World, uma Disney da vida, onde você tem arborização, você tem jardins compondo. Em função da abrangência, você tem parques de vizinhança, de bairro, setoriais ou distritais e metropolitanos. Então, por exemplo, tem um pequeno parque, uma pequena praça, onde só os vizinhos vão, bem pequeno. Um parque de bairro maior, parques setoriais ou distritais, então um grande parque no setor do município, municípios maiores em geral, e parque metropolitano, que são, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Central Park, nos Estados Unidos. Então, parques grandes que contemplam, que servem para uma grande metrópole, né? Aqui, mais ou menos, a caracterização do tamanho dos parques. Então, parque de vizinhança, ele contempla então, uma área de 0,75 metros quadrados por habitante, uma área de 0,05 hectares, meio quilômetro da residência, em geral. Um parque de bairro, ele já é maior, então ele tem uma área de 10 hectares, por exemplo. Não tão perto, né? Por exemplo, 1 quilômetro da residência. Parque setorial. Ah, não, aqui esse aqui tá errado, viu, gente? Para mim 10 minutos, né? 100 hectares, um parque distrital e um parque regional. Não tem muita referência, normalmente tem água. Então, o parque regional, ele, em geral, tem influência de água, ele tem grandes lagos e tudo mais. Que alguns exemplos, né? Parque ecológico em Belo Horizonte, referências minhas mais da região. Um parque temático, Beto Carreiro World, em Santa Catarina. Parque de vizinhança, ele aproveita pequenos espaços, então uma área menor. Um parque regional mais temático, que seria
Por exemplo, o Parque da Estação Paulista, onde tem toda uma característica temática. Parque do Mirante, Parque Setorial, em Piracicaba, onde tem a vista do Rio Piracicaba, que é um parque bem interessante. Parque Metropolitano Ibirapuera, em São Paulo, que é um grande parque que tem presença de lagos, construções lá dentro, vários acessos. É um parque numa gama maior. Já deu 25 minutos, terminamos aqui essa parte. Aí eu vou colocar um vídeo de complemento, colocar um exercício também para reforçar essas duas aulas, tipo, essa aula única, mas com duas partes. E aí semana que vem eu faço a correção desses exercícios, discutimos eles na segunda-feira, né? Aí a gente faz a discussão desses vídeos segunda-feira.